Antes de mergulharmos no texto, é importante compreender alguns conceitos-chave da filosofia esotérica e hindu-budista mencionados. Moksha, libertação da roda das encarnações, ou seja, o fim do ciclo de renascimentos samsara e a união com o Absoluto. Bhakti, devoção intensa a um princípio espiritual ou divindade. É uma prática emocional e amorosa, muitas vezes associada à fé religiosa. Gnanam, conhecimento profundo e espiritual, que transcende o intelecto comum. É a sabedoria que leva à verdade eterna. Chelado, discípulo ou candidato à iniciação espiritual, alguém que busca a verdade por meio do desenvolvimento interno. Devachan, traduzido como a morada dos deuses ou a terra feliz. É comparável ao céu cristão, mas segundo a doutrina esotérica, é um estado ilusório de repouso espiritual, onde não há progresso real da alma, apenas um intervalo entre encarnações. Esses termos são fundamentais para entender o argumento central do trecho, da crítica à ideia de que a salvação espiritual moksha pode ser alcançada apenas por devoção bhakti, sem o conhecimento profundo gnana. Do livro O Budismo Esotérico, Cine, Alfred, página 189. Buda, sob a personalidade de Sankaracharya, se dedicou especialmente a combater, e isto é, a primitiva crença hindu de que moksha fosse alcançada por meio de bhakti, sem ter em conta o gnana. Vale dizer, a salvação pode ser obtida por práticas de devoção, sem considerar o conhecimento da verdade eterna. A espécie de salvação de que agora falamos não é livrar-se de um castigo bajulando um potentado celestial. Sendo um cometimento positivo e não negativo, a ascensão a regiões de elevação espiritual tão exaltada que o candidato a elas almeja, o que descrevemos geralmente como onisciência. Trata-se de um plano em que, dado o modo como usualmente atua na natureza, sob qualquer circunstância, pode chegar o momento em que uma pessoa, em virtude apenas de ter sido boa, se converta de repente em sábio. A bondade e a sabedoria supremas do homem de sexta ronda, que tendo chegado nesse ponto, assimilará gradativamente os atributos da própria divindade, só se podem desenvolver também por graus. A bondade sozinha, associada, como muitas vezes está às crenças religiosas mais grotescas, conduz o homem apenas a períodos devachânicos de êxtases devocionais, não inteligentes, e, no final, se tais condições se reproduzem em muitas existências, levá-lo-á a alguma extinção sem dor da individualidade na grande crise. O perseguir contínuo da verdade espiritual e o desejo dela, e não a ociosa e bondosa quiescência aos dogmas, a moda da igreja mais próxima, é o meio de os homens lançarem suas almas dentro do estado subjetivo, preparadas para assimilar o conhecimento real da onisciência latente de seu sexto princípio, e reencarnar-se em tempo oportuno com impulsos na mesma direção. Nada produz tão desastrosos efeitos no progresso humano, no que respeita ao destino do indivíduo, como a noção prevalecente de que uma religião, se for seguida com espírito piedoso, é tão boa como outra qualquer, e que se tais e tais doutrinas são talvez absurdas, quando consideradas a fundo, a maioria das pessoas boas jamais pensará no absurdo, senão que as observarão numa atitude mental sem mácula. Uma religião não é de modo algum tão boa como outra,
mesmo quando todas sejam geradoras de vidas igualmente boas. Mas prefiro evitar toda crítica de crenças específicas, deixando que este livro seja uma simples e inofensiva manifestação das doutrinas internas verdadeiras da grande religião do mundo que, o apresentando efetivamente, em seus aspectos externos, anais inocentes e sem sangue, produziu realmente vidas sem mácula através de toda a sua existência. De mais a mais, não é por uma aceitação servil de suas doutrinas que o desenvolvimento da verdadeira espiritualidade deva ser cultivado. O grande resultado será obtido pela tendência a buscar a verdade, a comprovar e analisar tudo o que pretenda ser crença. No Oriente, tal resolução, em sua mais alta expressão, conduz ao chelado, à persecução da verdade, ao conhecimento pelo desenvolvimento das faculdades internas, por meio das quais pode o chelado ser obtido com segurança. Conclusão. O trecho destaca uma tensão entre fé cega e busca consciente pela verdade. Segundo Sinet, Buda, na figura de Sankaracharya, combateu a crença de que a salvação espiritual poderia ser obtida apenas por devoção, sem conhecimento. A verdadeira libertação exige mais do que bondade ou piedade, requer investigação, discernimento e desenvolvimento interno. A bondade, quando não acompanhada de sabedoria, pode levar a estados de êxtase devocional no Devachan, um tipo de océu temporário ou que não acrescenta nada ao espírito. É como um descanso entre encarnações, sem evolução real. Por isso, o texto valoriza o impulso ativo de buscar a verdade, questionar dogmas e desenvolver as faculdades internas. A mensagem final é clara, e não basta ser bom, é preciso ser consciente. A espiritualidade autêntica não nasce da aceitação passiva de doutrinas, mas da coragem de investigar, compreender e transformar-se.